Olá, gente, boa noite. A partir de agora, a gente vai estar iniciando a gravação da nossa aula. Nossa aula vai ficar gravada, falando aí de uma nova parte de conteúdo referente a partir da prova 2, a parte de comportamento do consumidor. Ela fala do quanto, primeiro, é importante o nosso cliente, o nosso consumidor. Isso não é uma novidade para ninguém, né? Do quanto o consumidor tem uma relevância, o quanto o cliente é importante para uma organização. Esse consumidor é importante que você dê importância a ele, mesmo que ele esteja remotamente lá do outro lado do mundo, você precisa dar a mesma atenção que você daria se ele estivesse ali na sua frente. Uma outra coisa muito importante é que o consumidor não depende da gente. Ele não está ali na nossa dependência. A gente, enquanto empresa, enquanto organização, é que depende desse cliente. Porque o cliente sempre vai ter muitas oportunidades de comprar produtos de outros fornecedores. A gente sabe hoje o quanto é disponível o número de opções para esse cliente comprar de produtos. Então, produtos substitutos, ou simplesmente não comprar, dependendo da situação. Então, ter essa preocupação, né? Entender que o consumidor não é alguém que está atrapalhando, alguém que está interrompendo seu trabalho, entender que o consumidor é o propósito da organização, a organização não faz um favor em atender bem esse cliente, que ele é que está te dando essa oportunidade de servi-lo. Então, que a gente não deve questionar o consumidor, né? Entrar em embate e argumento. Muitas vezes você tem questões relacionadas à legislação e você fica assim, mas a lei não me obriga a fazer tal coisa, por que eu vou fazer? Né? Por exemplo, troca. Quando um cliente compra, a empresa não é obrigada a trocar. Ele foi lá na sua loja, comprou uma camisa. Aí levou a camisa embora, chegou lá, a camisa não serviu, era um presente, sei lá. E ele quer trocar. Ele não é obrigado a trocar, né? A empresa não é obrigada a trocar pela legislação do direito do consumidor. Mas existem aspectos que vão além da questão da legislação, que abrangem a fidelização, a satisfação, o bem atender. Então, por mais que nenhuma loja é obrigada a trocar, a maioria das lojas estabelecem políticas de troca. Para quê? Para que aquele cliente que foi lá, comprou aquela camisa que não serviu, eu não sou obrigada a trocar, mas se eu trocar, eu posso estar gerando uma outra compra, eu posso estar gerando satisfação, fidelização. Então, é pelo bem atender, né? Por servir o cliente. Então, muitas das vezes, você ganha mais concordando com o cliente, ainda que ele não esteja com a razão completa, para que ele seja fidelizado, do que você perder aquele cliente. A gente tem que trabalhar para que o cliente tenha lucro na compra. E a gente falou muito disso, né? De gerar valor em dupla, em dois caminhos, né? Por quê? Porque eu vou ter lucro enquanto empresa, mas o cliente, ele também pode e deve lucrar. Porque se ele não achar que a compra dele foi vantajosa, ele não compra de novo com você, ele não contrata o teu serviço de novo, né? Então, assim, ele traz até a gente os desejos que ele tem. E ele, quando compra, ele certamente tem desejos, tem sonhos, tem aspirações. Então, cabe a nós, fornecedores, oferecer aquilo que ele quer, né? O desejo que ele está buscando. Bom, então, quando a gente fala do comportamento do consumidor, a gente está falando dos pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores. Então, a gente está falando em coisas racionais, né, do que de fato ele está buscando, qualidade, preço, etc. Mas a gente está falando principalmente de aspectos que são subjetivos, que são emocionais, e que não necessariamente a gente vai conseguir atingir só com um olhar racional. Então, quando eu falo que são pensamentos e sentimentos, são os benefícios, são as aspirações, são os sonhos que o consumidor tem quando ele consome um produto, né? São as ações que ele executa, a forma como ele compra, a forma como ele se relaciona com os produtos. E isso não é da mesma forma, né? Ele não vai consumir sempre igual
toda a cesta de produtos que ele consome durante o mês. Cada item que a gente compra, a gente se relaciona de uma forma diferente. Então, o comportamento do consumidor ele precisa interpretar qual é a relação que o meu consumidor faz com aquele produto que ele está comprando, da minha marca, que pode ser diferente de um outro item que eu também venda, para conseguir entender como eu vou alcançar essa satisfação desse cliente. Então, ele também estuda as influências que acontecem ali, que esse consumidor sofre, né? Dentro desses ambientes de mudança econômicos, ambientais, todas essas variáveis interferem no comportamento desse consumidor a cada momento. Então, cada momento do consumidor vai ser diferente em função dessas influências. Então, a gente trata do comportamento do consumidor com todas essas ponderações. Eu estou orientando um trabalho de uma aluna que fala da influência dos contextos geracionais no comportamento do consumo, principalmente no consumo digital. Cada geração, e existem diversas gerações, se vocês não conhecem, é um material interessante para se estudar, né? Das gerações. Cada uma das gerações tem uma forma de consumir. E isso vai se alterando ao longo do tempo, ao longo da vida. Então, é importante que as empresas entendam qual geração compra o seu produto, até para entender como é que essa geração vai se relacionar com a propaganda, com a embalagem, com a comunicação, com um todo, com o preço, né? E por aí vai. Então, a gente vai, sempre nessas relações, buscar a satisfação do consumidor, buscar satisfazer esse nosso cliente, né? Buscar aquilo que encanta esse cliente. A gente fala muito sobre a questão do encantamento, né? De quanto a gente deve buscar encantar esse consumidor, entender o que agrada, o que dá prazer a ele, né? O que também irrita ele, desaponta, para que a gente consiga ter esse resultado positivo. Então, a satisfação é quando você tem aquilo que é bom e aquilo que é ruim, você bota na balança e aquilo que é bom ultrapassa aquilo que é ruim, né? As experiências negativas. Todo mundo tem algum tipo de expectativa quando compra alguma coisa. Hoje em dia, a gente muitas vezes até molda essas expectativas pelo que a gente lê também em resenhas, né? Em outros feedbacks de clientes que compraram. Então, a gente muitas vezes já compra alguma coisa, ainda que não conheça muito bem, mas com expectativas já muito claras. E a gente só vai ter a satisfação quando aquele produto ou iguala ou ultrapassa essas expectativas que o cliente já criou aí ao longo do tempo. Então, a satisfação do consumidor ela é uma coisa que também precisa ser ponderada e a empresa precisa estar focada em trabalhar essas características que venham a trazer a satisfação. Então, identificar quais são os fatores que satisfazem o cliente e não perder eles de vista. Se o cliente gosta da tua embalagem, não mude, mantenha, melhore e por aí vai. A cadeia de valor é mais ou menos o que o nome diz mesmo, dentro da minha compra, né, dentro daquela transação, eu vou buscar caminhos para criar valor para o cliente o máximo possível em todas aquelas etapas. Então, desde a etapa da pré-compra, do atendimento, do pré-atendimento, até na embalagem, na entrega, se houver, no atendimento, no pós-compra. Então, a cadeia de valor, esse conceito da cadeia de valor é você construir pontos de valor ao longo de todo o processo, no nosso caso aqui específico, durante todo o processo de compra. Né? Então, você vai, ao longo desse processo, destacando
pontuando ali quais são os fatores que, de fato, você entende que criam valor. Então, o parcelamento cria valor, a entrega cria valor, que fatores criam valor? E pontuar, e destacar, e mostrar isso nas comunicações que você fizer, né, para ir trabalhando essa criação de valor para esse teu mercado consumidor ao longo do tempo. Então, esses são as principais ideias que a gente tem, né, quando a gente fala do comportamento de consumo, né, de você entender a relevância do consumidor, de você entender que você precisa gerar valor para esse cliente dentro de todo o processo, dentro de toda a cadeia de valor, que o consumidor precisa estar satisfeito e que você precisa entender o que é essa satisfação para esse cliente, que talvez não vá ser a mesma para todos os produtos que você venda, mas entender isso pontualmente e começar a trabalhar a filosofia do atendimento ao consumidor, né? Que vai levar a cultura do marketing de relacionamento, que vai te levar à cultura da satisfação e da criação de valor, né? Que vai te focar nesses aspectos que convertem para a fidelização. Então, a fidelização é o ponto principal de toda essa cultura de comportamento do consumidor. Por quê? Porque vender uma vez é fácil. O difícil é você reter esse cliente, né? E depois que você vende uma vez para esse cliente, ele não gosta do seu serviço, do seu produto, e ele vai embora, o custo para você reatrair esse cliente ele é tão alto que o marketing considera que não vale a pena trazer um cliente de volta que foi embora porque não ficou satisfeito. O melhor é você buscar um outro. Então, o interessante é que você atrai esse cliente, que você tem um custo de atrair esse cliente. Qual é o custo de atrair um cliente? São as propagandas, são toda a parte de comunicação, de atração, as políticas que você faz para buscar esse cliente. Então, isso já tem um custo. Então, quando você atrai esse cliente e ele não fica, esse dinheiro foi jogado fora. Porque para atrair o próximo cliente, você vai ter que gastar dinheiro novamente. Então, o ideal é que você consiga gerenciar bem esse cliente que você trouxe, que é a retenção, para que ele fique e se fidelize. Então, esses são um dos princípios que a gente tem quando a gente trata da comunicação aí relacionada ao comportamento do consumidor. Depois, o nosso material começa a falar um pouco sobre algo muito importante do processo, que é o processo de compra. Quando a gente fala do comportamento de consumo, o que a gente quer conhecer? Como ele compra? Como ele compra? Por que ele compra? Em que situações ele compra? Você precisa entender isso para poder você ofertar o produto na hora certa e do jeito certo. Então, é importante que você entenda como ele compra, por que ele compra, razões. E aí existe o processo de compra. Toda compra, por mais que a gente às vezes não se dê conta, porque às vezes podem ser compras mecânicas do dia a dia, elas têm um processo. Elas são startadas, elas são iniciadas por algum ponto e elas chegam num ponto final. Então, elas têm um ciclo, né? Esse processo de compra, ele é circular. Se você dá início e termina a compra, você fecha o círculo. Caso contrário, você talvez vá parar no meio do caminho. Quantas vezes você pensou, preciso comprar tal coisa, e depois você fala, olhou o saldo bancário, olhou as contingências e falou, agora não. Você começou o ciclo, mas você não foi até o final, você parou no meio do caminho. E isso acontece. Muitas vezes o processo de compra se inicia, mas ele não é finalizado, seja porque o consumidor muda de ideia, seja porque o que apresenta-se para ele no mercado desanima, faz com que ele desista, seja porque ele não encontrou aquilo que ele queria. Isso também pode acontecer. Então, o processo de compra, ele, de modo geral, ele tem 5 etapas, tá? E a primeira etapa é quando ele reconhece a necessidade de compra. E a última etapa é depois, quando ele avalia o pós-compra.
Só que, no meio do caminho, como eu falei, várias vezes a gente reconhece a necessidade, percebe que tem que comprar algo, mas a gente não vai adiante. Mas, ainda assim, a gente iniciou o processo de compra. Muitas vezes eu inicio buscando informações, né, reconhecendo uma necessidade, vou buscar informações e não compro. Mas eu fico com aquelas informações guardadas em algum lugar, ainda que seja aqui. Quando no momento seguinte eu falo, agora eu vou comprar aquilo lá. Aí eu falo, o que eu tinha pesquisado, onde eu vi que tinha, eu já vou queimar etapas porque eu já tinha preparado isso. Ou não. Eu posso falar assim, aquelas alternativas que eu busquei não eram boas. Vou começar tudo de novo, vou pesquisar em outro lugar. Então, a gente vai refazendo esse ciclo à medida que a gente vai ganhando essa experiência de consumo de formas, às vezes, um pouco diferentes. Quando você compra uma coisa todo dia, por exemplo, uma compra rotineira, como a gente chama, você já sabe. Você compra pão onde? Eu compro pão ali na padaria. Você já sabe. Todo dia você faz isso? Todo dia você faz isso. É um processo de compra nisso? Sim, há um processo de compra. Todo dia de manhã você acorda e fala: estou com fome, preciso comprar pão, né? Ou você pode falar: não vou comprar pão hoje. Vou comprar pão hoje. Então você se organiza e faz todo aquele teu ritual que você faz para ir até a padaria e voltar para casa e comprar. Ou você pode falar assim: não vou naquela padaria porque o pão lá agora não está bom. E aí você vai repensar o seu processo de compra do pão diário. Mas à medida que você já construiu modelos de compra na sua cabeça que deram certo, aquele processo ele existe. Só que ele é tão automatizado que a gente nem percebe que está passando por essas etapas, por essas avaliações, né? Então, o processo tem 5 etapas e a gente vai começar falando de cada uma delas, reconhecimento da necessidade, a busca de informações, a avaliação das alternativas, a decisão de compra propriamente dita, né? Se a gente chegar nela, né? Porque às vezes a gente não decide comprar, a gente adia, né? A gente fala para a criança, na volta a gente compra. E aí acabou tudo, volta para a estaca zero. E avaliação do pós-compra. Então, a gente tem todas essas etapas que a gente vai aprofundando aí ao longo das aulas. A gente não vai falar de todas agora, eu vou falar só da primeira, mas a gente tem bastante material que a gente vai aprofundar ao longo dos dias aí desse processo de compra, pela importância que ele tem para o marketing. São etapas onde há uma influência da psicologia muito grande, né? E dos fatores ambientais também. Cada vez mais a gente tem mais fatores de influência, os próprios influenciadores ou o marketing de influência. Então, são fatores aqui que a gente vai perceber que, ao longo do tempo, vão mudando, não são exatamente iguais, né? A forma como eu passo por um processo de compra para decidir comprar um pão é diferente da forma como você passa por um processo de compra para comprar um pão. Talvez para uma outra pessoa comprar um pão seja uma coisa legal, normal. Para outras, ela vai ponderar se ela pode comer, porque ela faz dieta, porque ela tem uma intolerância a glúten, porque ela, sei lá, ela tem alguma restrição alimentar. Então, esses processos eles são também individuais, né? Bom, a primeira etapa que a gente tem é a etapa do reconhecimento da necessidade, como eu já falei. Então, é no momento onde a gente percebe que precisa comprar, né? Em algum momento, você se dá conta de que falta alguma coisa na sua casa, o que acabou alguma coisa. Sei lá, acabou seu shampoo, acabou seu creme dental, acabou seu produto X que você usa, acabou o sal da sua casa, né? Então, a gente vai receber diferentes estímulos para chegar nessa decisão de compra, nesse reconhecimento dessa necessidade. Pode ser, sei lá, o clima, por exemplo, esfriou. E aí você fala, eu não tenho um casaco que aguente o frio, o meu casaco não está bom, está apertado, sei lá. Isso é um fator, né, externo, né, que vai te gerar essa necessidade de compra. Mas também pode ser uma sensação interna, como, por exemplo, a fome.
Você acorda com fome, você fala, ih, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, né? Então, são fatores que muitas vezes podem vir internamente ou externamente. Essas necessidades, elas vão ser necessidades das mais diversas, desde coisas que são geradas aí, sei lá, alguém te convida para um casamento e aí você lembra que precisa, sei lá, de um terno, até como eu falei, a fome, o frio e coisas que você nem sempre consegue impedir ou controlar. Então, a gente fala aqui também um pouco do Maslow, né? Do Abraham Maslow. O Maslow ele criou uma pirâmide das necessidades, que é talvez, quando a gente trata de necessidades, o principal conceito que a gente utiliza, né? O Maslow é um psicólogo, e por isso eu falei que a psicologia ela tem uma influência muito grande quando a gente trata desses aspectos. O Maslow ele criou uma pirâmide de necessidades e é importante você entender qual o tipo de necessidade te motiva, porque algumas necessidades elas são mais imperativas, são mais importantes, como por exemplo fome, né? Todas essas que a gente dormir, enfim, são necessidades mais fisiológicas que a gente acaba dando prioridade e também prioridade de compra. Em comparação, a gente tem outras necessidades que são talvez mais sociais, mais em segundo plano, que talvez não tenham prioridade dentro do teu cesto de compra. Por quê? Porque cada consumidor tem uma capacidade de recursos finita, que é o salário que ele recebe, que é a renda que ele tem. Então, dentro disso, todo mês ele precisa entender daquele mix que ele tem, o que ele vai de fato gastar. Ele vai viajar para Paris ou ele vai pagar a conta de luz, né? Fazendo uma análise, talvez assim, né, díspare. Mas é mais ou menos isso. Então, ele vai escolher aquilo que é mais relevante. E, de modo geral, as necessidades fisiológicas, que são a base da pirâmide do Maslow, que são alimento, descanso, né? Elas acabam ganhando. Então, você acaba falando, não, eu preciso comprar comida, eu preciso pagar, sei lá, meu aluguel. E aí ele vai hierarquizando. Eu preciso pagar minha luz, eu preciso comprar X coisa. Então, a gente também utiliza essa teoria do Maslow, entendendo que aquilo que é mais fisiológico, ele vai ter mais importância no processo de compra. Ele vai ser pago primeiro, digamos assim, é o primeiro boleto que será pago. E à medida que você satisfaz as suas necessidades fisiológicas, que são as básicas da pirâmide, se você sobrou dinheiro, você pula para o nível acima. Então, se você conseguiu X coisa, o que você vai fazer depois disso? Então, é mais ou menos por esse caminho. Muitas das pessoas de classes mais baixas só conseguem ou mal conseguem satisfazer as necessidades da base, as fisiológicas. Ao passo que as pessoas que têm mais renda já conseguem ir até o topo da pirâmide, né? Já conseguem satisfazer mais necessidades e comprar mais produtos, além daqueles básicos de alimentação, como eu falei. Então, a gente vai evoluindo dentro dessa pirâmide. E é óbvio que as empresas que vendem produtos de necessidades fisiológicas, produtos mais básicos, eles vão ter um maior número de clientes aptos a comprarem esse tipo de produto, né? Então, isso vai subindo. E à medida que você vai subindo nisso, você começa a atingir, depois do básico, né? Do fisiológico, você vai para necessidades de segurança. Então, você já vai estar mais preocupado com aspectos relacionados à tua segurança. Talvez você vai fazer um seguro, talvez você vai investir em alguma coisa pensando no teu futuro. Talvez você vá pensar em educação, né? Que tem muito a ver com essa história de também alguma coisa que você possa ter. Você já vai buscar outros caminhos que não necessariamente sejam somente os fisiológicos. Depois, você vai buscar aspectos sociais. Então, você vai buscar o lazer, o entretenimento, você vai buscar tudo aquilo que te faça interagir com outras pessoas, talvez aspectos mais relacionados à moda, né? Coisas nesse sentido já vão começar a serem itens aí. E eles vão ficar mais preponderantes as questões relacionadas à beleza, à estética,
vão ficar mais preponderantes de compra quando você passa do estágio social para o da estima. Ele seria mais até a da estima, mas a gente tem, culturalmente falando, hábitos de associar que as relações sociais, como, por exemplo, o afeto, o relacionamento com a outra pessoa, ela depende também da sua beleza. Então, por isso, em alguns momentos, os aspectos sociais envolvem também a questão da aparência, né? Então, você vê que agora, Dia dos Namorados, se vende muito essa ideia da beleza para encontrar o amor. Então, por isso, alguns aspectos de vestimenta, né, também estão relacionados a aspectos sociais. Porque quando você pensa, por exemplo, vou num evento tal, vou numa viagem tal, muitas vezes você precisa comprar roupas para essa viagem, para esse show, para essa festa, para esse casamento. Então, ela tem essa relação comercial, a variável social, por conta disso. Enquanto que a variável da estima, ela já vai para o além, né, da aparência propriamente dita, e aí muitas vezes envolve, sei lá, uma cirurgia plástica, um procedimento estético, um tratamento capilar, uma coisa mais elaborada para que gere a estima. Mas não necessariamente só isso, porque muitas vezes, isso é individual, né? Muitas vezes você está buscando. Perdão, estou mudando aqui de posição, que está doendo as costas. A gente vai buscar a estima não só por aspectos visuais, mas a estima pode vir por outros fatores, não necessariamente só físicos. A estima pode vir por uma academia de ginástica com personal, pode, mas a estima pode vir com você estudar, sei lá, uma coisa que você entende que vai te deixar estimado. Física nuclear, arqueologia, sei lá, literatura XYZ, coisas relacionadas à cultura, enfim, filosofia. Então, também pode vir por esse caminho. E, por fim, a gente tem a autorrealização, né? Que são aquelas coisas que você compra porque você ama, porque te dá prazer, porque te faz feliz. Então, não necessariamente pode ser uma coleção de alguma coisa que você sempre falou, um dia eu vou colecionar isso quando eu tiver dinheiro sobrando. Não sei o que é, mas tem muitas pessoas que têm muitos itens de coleção e que talvez passam a vida inteira olhando, apreciando aquele determinado tipo de coisa e aquilo traz autorrealização para ele. Então, o consumo ele vai tendo essas diferentes categorias. Nem todo mundo vai conseguir consumir coisas que tragam autorrealização, que é o estágio superior. Mas a grande maioria acaba conseguindo suprir o consumo de necessidades fisiológicas, como alimento e coisas relacionadas à tua habitação, à tua casa. Então, a gente acaba, na maioria das vezes, se movimentando aí na parte mais baixa da pirâmide, né? E poucas vezes chegando ao topo. Até porque, para chegar ao topo, precisa de muito capital. Então, a gente tem esse tipo de interpretação dessa teoria do Maslow aplicada ao marketing. Essa teoria do Maslow, inclusive, ela é aplicada a várias áreas da administração, tá? O setor de recursos humanos também usa a teoria do Maslow para trabalhar a motivação do funcionário. Então, não se expandem e falar assim, já ouvi Maslow em uma outra área. Sim, várias áreas da administração se apropriam desse conceito do Maslow, da pirâmide da hierarquia da pirâmide das necessidades, para tentar entender e classificar coisas. Então, pode ser tanto a motivação do trabalhador, quanto, nesse caso, do consumo, né? E o Maslow, de fato, disse que essa pirâmide ela serviria para várias interpretações e utilizações, e, de fato, ela é um tipo de conceito muito utilizado na administração. Bom, ainda na parte do reconhecimento das necessidades, perceba que a gente ainda está na etapa 1. A gente tem alguns conceitos. Primeiro, é a diferenciação entre o que é necessidade utilitária e o que é necessidade hedônica. A necessidade utilitária, ela é uma necessidade material, é uma atividade física, real, né?
necessidade básica, é aquilo que você precisa muito comprar de fato. Então, isso é uma necessidade utilitária. Você está lá na sua casa, acabou o gás, você precisa comprar gás. Não tem opção. Você está lá, acabou o sal, você precisa ir lá comprar sal. Você não tem sal, você não vai comer comida sem sal, você não vai comer comida sem gás, você não vai ficar sem beber água. Sei lá, se você bebe água mineral, acabou a água, precisa comprar água. É aquilo que não tem jeito. É real, você precisa. Não tem como quebrar um galho sem aquilo. Aquilo é uma necessidade utilitária, você precisa mesmo. Né? Então, quando a gente é motivado a ter que saciar uma necessidade utilitária, a gente tende a ser bem racional. Né? A gente não fica pensando muita coisa. Acabou o gás, liga lá para o gás que você está acostumado a pedir, o que entrega mais rápido, porque você precisa do gás agora. Ou você vai correndo lá, você mesmo compra o gás. Você precisa do sal, acabou o sal, você vai ali comprar. Você talvez não vá lá naquele supermercado seu de preferência, sei lá onde, porque ele é longe, porque é trabalhoso. Você vai buscar sal onde tiver. Então, é mais ou menos por esse caminho. São aquelas compras ali reais, necessidade real, utilitária, racional e que tem que ser rápido, não dá para ficar esperando. Já as compras hedônicas, elas já são as compras relacionadas ao prazer. É aquilo que você compra para si, porque você gosta, porque você quer, não necessariamente porque você precisa, né? É uma compra mais de prazer. Tipo assim, eu quero comprar uma camisa assim, marrom, não sei lá o quê, porque eu acho que essa coleção ou essa estação, eu tenho que ter uma camisa marrom. É uma necessidade hedônica. Seria uma necessidade utilitária se você não tivesse nenhuma outra camisa. E você precisa, tá? Vamos imaginar que você tem uma entrevista de emprego amanhã e o cara falou para você, vai de camisa branca. Você não tem camisa branca, passou a ser uma necessidade utilitária. Você precisa de uma camisa branca para ontem. Mas quando você quer uma camisa marrom, mais uma camisa, ou mais um sapato, ou um cinto para combinar com sei lá o quê, ou um tênis para combinar com aquilo outro, sabe? São coisas assim que você sabe que você se viraria muito bem sem aquele tênis. Sei lá, o seu 15º tênis, ele não é uma necessidade mais utilitária, ele é hedônico. Você compra porque você quer, porque você gosta, porque você quer colecionar, porque lançou e porque todo mundo tem. São outros fatores que te levam a consumir quando você tem uma decisão hedônica, né? Então, ela é muito mais emocional. Ela é uma compra muito mais do que você quer para se auto-exprimir, para falar, vou comprar uma roupa nova para ir naquele evento tal. Essa não é uma compra utilitária, essa é uma compra hedônica. Então, as compras hedônicas envolvem o apelo emocional. E as compras hedônicas, por envolverem apelos emocionais, são subjetivas e muitas das vezes são pautadas numa compra por uma marca X. Então, você não quer comprar um tênis qualquer, você talvez queira comprar aquele tênis daquela marca, daquele modelo que foi lançado e que você foi influenciado de alguma forma a comprar. Então, elas são, às vezes, muitas vezes, ligadas a uma marca. Ao contrário, das compras utilitárias, que você, às vezes, nem tem a necessidade faz. Eu quero um gás, eu quero sal, eu quero uma coisa bem específica que acabou, sabonete, e que pode, naquele desespero, pode até ser qualquer um. Então, é bem diferente as apelações que interferem nesse processo, né? Nessa etapa primeira de reconhecimento das necessidades. Então, nessa etapa, a gente não cria necessidade. Então, essa é uma etapa de reconhecer a necessidade. A gente não vai fazer um cliente reconhecer uma necessidade que ele não tem. Nenhum comercial de pet shop vai me gerar uma necessidade de sair para comprar ração ou de comprar ração, porque eu não tenho cachorro. Então, aquilo ali não vai me pegar. Vai pegar uma pessoa, um comercial, uma comunicação, um e-mail marketing, que tenha cachorro. Para ela, talvez faça sentido. Mas se eu não tenho cachorro, não pretendo ter, não tenho animais, ou não tenho um bebê, para que eu vou comprar fralda? Então,
O marketing não vai criar uma necessidade de alguém que não tem. Não vai me fazer despertar a ter isso, porque não faz sentido para mim comprar fralda ou uma comida para cachorro, ou um brinquedo para cachorro, uma casinha de cachorro. Mas ele vai influenciar esse consumidor a perceber as necessidades que ele tem e que o produto dele, do fabricante, é capaz de satisfazer aquela necessidade que ele tem, seja ela utilitária ou hedônica. Então, o que a gente vai fazer é apontar para esses consumidores que já têm as necessidades, que você tem um produto que se encaixa perfeitamente naquilo que ele precisa. Então, como eu falei, se eu não tenho cachorro, se eu não tenho criança, o cara não vai me fazer querer criar essa necessidade de comprar aquilo só para comprar. Né? Ele não vai conseguir trabalhar isso. Mas se você tem, se você gosta, se você precisa, com certeza aquela comunicação vai fazer sentido para você. E aí, quando a gente está tratando especificamente da compra ou do consumidor de serviços, a gente precisa entender, né, quais são os fatores que de fato vão ter interferência nessa compra de serviços. De modo geral, não existe muita diferença entre as teorias relacionadas à compra de produtos e as teorias relacionadas às compras de serviços. O que acontece é que os serviços, eles de modo geral, tendem a ser mais secundários do que os produtos, dentro de uma relevância de compra. De modo geral, como eu expliquei lá na pirâmide das necessidades do Maslow, a gente vai ter algumas variações em relação à necessidade ou à importância que a gente dá à compra desse ou daquele serviço. Então, óbvio que os produtos às vezes vão ter uma relevância bastante grande no nosso padrão de compra. Então, assim que a gente recebe, a gente vai primordialmente talvez pensar em alimentos. Talvez se você paga aluguel, você já vai pensar no serviço de um aluguel. Você vai pensar na sua conta de luz, em outros serviços que são básicos, que são fundamentais. E aí, dessa forma, você vai construindo, né, a sua ideia, né, de como fazer uma determinada compra e do que é mais relevante para você. Então, quando a gente pensa em serviços, a gente pensa também nessas adaptações. Mas a forma de consumir, a ideia central do comportamento do consumidor, ela não vai ter uma divergência em relação se o comportamento é de um produto ou de um serviço. A gente vai utilizar sempre critérios, levando em consideração sempre aquilo que é mais básico, eu vou comprar primeiro. Aquilo que é mais intermediário, como será um corte de cabelo, fazer a raiz do cabelo, você vai pensar isso num momento onde você tem uma verba sobrando. Ou, mais ainda, para fazer uma viagem, para investir em lazer, para fazer um investimento em educação maior, você vai priorizar dentro daquilo que você tem na sua vida. Então, esse conceito de comportamento de serviços, ele vai, de fato, seguir essa mesma lógica. Você fala, eu não encontro material sobre comportamento do consumidor de serviços, porque é o mesmo material do comportamento do consumidor de produtos. Então, como o nosso próprio material fala, a gente tem também um processo de compra, né? E como eu já havia falado aí já inicialmente, existe um processo de compra que envolve aí 5 etapas e o nosso material simplifica para 3, porque entende que os serviços eles têm uma etapa de pré-compra, compra e pós-compra, mas há uma divergência entre autores. Tem autores que dizem que existem 5 etapas apenas nesse processo de compra, como eu falei no começo. Então, a gente, no nosso material, tem dividido em 3 grandes grupos de etapas, mas, de modo geral, as etapas seguem o mesmo caminho. Você descobre reconhece qual é a tua necessidade de compra, se conscientiza dela. Depois você vai buscar informações sobre esse processo, né? E vai avaliar as alternativas e vai depois partir para a compra propriamente dita e para o estágio de pós-compra depois onde você avalia. Mas isso a gente vai falando também nas próximas aulas, eu vou voltar nesse tema. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar ainda para a gente finalizar essa aula de hoje é com relação
ao tipo de serviço que está sendo comprado. O consumidor, de fato, ele altera o comportamento dele, as atitudes, as posições deles, as percepções, se um serviço é de alto contato ou de baixo contato. E o que é isso? Um serviço de baixo contato, como o próprio nome diz, eu não tenho contato direto com o prestador de serviço. Eu estou fazendo isso por um canal de atendimento, por uma máquina, por telefone. Então, eu não tenho um contato direto com, por exemplo, a empresa de telefonia, com serviços que eu vou mandar pelo correio para serem feitos. Por exemplo, um reparo, meu telefone deu defeito, eu vou botar ele lá numa embalagem e vou postar no correio com um código de postagem. Isso é um serviço de baixo contato, eu não tive contato com ninguém para dizer o que era, para mostrar, meu telefone está com esse probleminha nessa tecla aqui. Não, eu descrevi de alguma forma, mandei e falei, bom, lá eles vão tentar descobrir o que houve. Quando, no contrário, a gente tem um serviço de alto contato, eu tenho contato direto com o prestador de serviço. Por exemplo, um hotel, eu vou me hospedar lá, é alto contato. Não tem como ser diferente. Um restaurante que eu vou lá é alto contato. Agora, se eu peço a comida em casa, no delivery, já é baixo contato, porque eu não vi, eu não sei quem fez, como fez, onde fez, que lugar é. Às vezes você pede uma comida no iFood, você não sabe nem de onde é, né? Se é de perto, se é de longe, se você olha lá a quilometragem, mas você não faz ideia de onde fica esse estabelecimento. Então, óbvio que a gente tem muito mais chance de se fidelizar a serviços de alto contato, porque a gente vai ter uma interação maior. Só que quando eu interajo mais com uma empresa, eu também percebo mais os erros. Então, se eu vou num restaurante, eu vejo se ele é limpo, se ele é sujo, como é que é o atendimento, se é organizado, se é bagunçado, se não é, como é que funcionam as coisas no estabelecimento. Ao passo de quando eu peço a comida, eu não vejo nada disso, né? Eu não consigo ter essa avaliação. Então, a gente vai ter relações diferentes quando um serviço é de baixo contato e quando um serviço é de alto contato, né? Isso vai fazer com que eu tenha percepções, avaliações também de forma diferente. Então, no nosso material, você tem um quadro onde explica quais são os de alto, quais são os de baixo, mas você vai ver que é por essa lógica. Se eu tenho contato, é alto contato. Se eu não tenho, se acontece de forma remota essa interação, é baixo contato. Então, essa é a lógica. Isso vai interferir um pouco, sim, na relação que eu vou ter de avaliação, de comportamento de compra em relação a esse tipo de produto. Mas, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de compra de serviços. Se você prestou atenção até aqui, você vai ver que eu falei da primeira etapa, que é quando a gente se conscientiza de uma necessidade. Então, a gente vai seguir, né, para as outras etapas aí na próxima aula, tá certo? Então, até terça-feira, vista de prova, e a gente se vê lá. Tchau, tchau, gente!